Hora de falar de esporte com ela, Alice Queiroz. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde para a galera que começa a semana aí ligadinho com a gente. Bora então com os destaques aqui do esporte. Claro que a gente vai repercutir aí o catarinense. Tivemos um fim de semana movimentado. Então, bora trazer os principais placares, né? Ou seja, os das quartas de final. Tivemos a Chapecoense vencendo o Criciúma por 2-1. Barra e Santa Catarina empatando em 1-1. Também tivemos empate em Concórdia e Brusque, empate sem gols, tudo zerado por lá no Domingos Machado de Lima. E claro, Camboriú e Avaí com vitória do Leão da Ilha. Primeiro jogo das quartas entre Camboriú e Avaí com vitória do Leão da Ilha, que a gente vai acompanhar inclusive os destaques dessa partida agora. O Avaí começou a disputa com tudo. Em menos de 10 minutos, o placar já estava 2-0 para o Leão. O primeiro gol saiu dos pés do jovem Taylor. Já o segundo foi de cabeça do zagueiro Alisson. E tudo apontava para mais gols do time Azurra. Garcês teve uma grande chance, mas perdeu. Na sequência, Taylor também desperdiçou. Na segunda etapa, o Camboriú voltou melhor. Numa bela tabelinha, Newton chutou de fora da área e acertou o travessão. E pouco tempo depois, o zagueiro Alisson derrubou o jogador da Cambura. O juiz foi para o VAR e após 5 minutos, o cartão vermelho foi mostrado para o zagueiro havaiano. Com 1 a menos, o time da capital sofreu o gol e ele veio de pênalti após o toque de mão do zagueiro Baldini. O Emerson descontou para o Camboriú. Os mandantes ainda tiveram uma grande oportunidade de empatar aos 43 minutos. Só que a trave salvou o Leão da Ilha. Final, Camboriú 1, Avaí 2. A equipe do Camboriú muito organizada pelo seu treinador, bons jogadores rápidos na frente, fizeram gols em todos os jogos aí na competição, saímos satisfeitos com o resultado. Obviamente que vamos ter que trabalhar bastante durante a semana aí para a gente, a partir dessa vantagem, buscar a classificação. Aí, Cláudio Cadicarte já está com a gente para analisar essa partida que foi bem movimentada, né, Cláudio? O Avaí já começou a partida muito bem, porém deixou a desejar no segundo tempo, né? Também ficou com 1 a menos, uma partida bem movimentada ali no Orlando Scarpelli. Boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Verdade, Alice, um jogo de um primeiro tempo que o Avaí poderia já ter liquidado o confronto, não só o jogo. A quantidade de oportunidades que o Avaí teve no primeiro tempo, principalmente, e também no segundo tempo, como você viu e está vendo nas imagens novamente, foi impressionante, né? A facilidade com que o Avaí, por méritos próprios, criou, sempre, né, trazendo muitos jogadores em maior, né, vamos dizer assim, com mais qualidade dentro da fase defensiva da equipe do Camboriú, né? Tendo mais superioridade numérica. Só o Garcês perdeu, só no primeiro tempo, 3 gols. Numa jogada, você viu nas imagens, ele e o Taylor perderam gols incríveis na cara do gol. Agora, o que fez o Avaí cair de produção, desempenho e intensidade se explica em 2 momentos. No primeiro tempo, no lance do Gaspar, né? Um lance feio, vamos dizer assim, que ele teve até o cumprimento do protocolo de concussão, pode ficar fora do segundo jogo contra o Camboriú, e a troca do Luiz Henrique. São 2 jogadores com a diferença de características muito grande. O Luiz Henrique é um jogador mais tocador de bola no meio de campo, enquanto que o Gaspar é um jogador de beirada, um ponta, né, pelo lado esquerdo, traz muito mais agressividade. E claro, no segundo tempo, após o Avaí estar inferiorizado numericamente com a expulsão do Alisson. Naturalmente, a equipe do Camboriú, que já tinha iniciado o segundo tempo com algumas finalizações, com o Newton, esse baixinho Emerson, que bagunçou a defesa do Avaí, cresceu cada vez mais, diminuiu no gol de pênalti, corretamente marcado, e Alice, quase no finalzinho, aquela bola na trave quase empata o jogo. Mais importante, lembra que a gente falou sexta-feira aqui no Balanço Geral, o Avaí leva essa vantagem de apenas empatar no domingo na ressacada, que estará na semifinal. Mas para quem está acompanhando a classificação geral, a pontuação é importante o Avaí vencer
porque assim ele fará o segundo jogo da semifinal passando na ressacada, o que a gente está vendo está sendo muito importante. Valeu e muito pela vitória, apesar do susto. Caiu muito de produção no segundo tempo em razão dessas características que a gente apontou. Não dá para ficar bobeando, né, Cláudio? Tem uma semana aí boa de preparação, é tranquilo, dá para vencer ainda mais diante do seu torcedor. E a gente sai agora das quartas de final para falar do quadrangular, né? A zona da morte ali. Hoje temos o nosso outro integrante aí da capital, Figueirense, enfrentando o Carlos Renault fora de casa a partir das 7 horas da noite lá na Arena Simon. Duelo importante para o Alvinegro já começar bem essa parte, porque a gente já sabe, só um se salva nessa zona do perigo, né, Cláudio? É verdade, a Arena Simon, né, que foi quando começou a derrocada do técnico Vaguinho Dias naquele jogo contra o Brusque, quis poupar no gramado sintético. É a estreia do Márcio Zanardi, né? E o Márcio Zanardi, ele precisa nessa estreia, principalmente resgatar o que faltou e muito nos últimos jogos: atitude, comprometimento por parte dos jogadores. E o Figueirense precisa se impor. Se a gente analisar elenco, como a gente tratou no Clube da Bola no sábado último, o Figueirense tem mais elenco que as 4 equipes, mas só no nome, só na camisa não vai conseguir alcançar, né, essa parte que é um papelão, disputar esse quadrangular da morte e não estar nas quartas de final. Então o técnico Márcio Zanardi, né, além da atitude, precisa trazer um trabalho tático que faça o Figueirense se impor. A gente vai trazer o campinho aqui na tela e é importante a gente mostrar a mudança de sistema, inclusive, né? Pelas informações que a gente tem, o Márcio Zanardi, como aplicou nas suas equipes anteriores, trabalha com 3 zagueiros. Deve vir com Paulo César pelo lado direito, Douglas Bacelar mais centralizado, com Anderson Conceição, zagueiro canhoto ali pelo lado esquerdo. Aqui é uma tentativa de adivinhação, a gente teve a informação apenas dos 3 zagueiros. Estou trabalhando com a ideia de um 3-4-3, né? Ou seja, 4 jogadores numa segunda linha, os 2 laterais como ala, o Ezequiel pela direita, né, sendo mais ofensivo, o Arthur Henrique pela esquerda. Estou trabalhando com a ideia do Rainan e o Breno no meio, e lá no ataque, mais agressividade, com o Silvinho pela esquerda, Felipe Augusto pela direita e a manutenção do Kaique Moreno, né, um jogador mais centralizado. O que pode mudar aqui? Em vez de um 3-4-3, 5 jogadores no meio de campo. A saída do Kaique Moreno, a vinda de um Dudu ou Jorginho como jogador de mais criação, transformando esse 3-4-3 num 3-5-2. O fato é que, independente do sistema do técnico Márcio Zanardi, o Figueirense precisa começar com a vitória, porque Alice larga com 1 ponto, porque foi o melhor quinto colocado. Uma vitória já leva 4 pontos nesse quadrangular da morte. Se empatarem amanhã, Joinville e Marcílio Dias, já abre uma vantagem importante para a sequência da tentativa de manutenção na Série A do Campeonato Catarinense. Que fase, hein? Que fase mesmo. Não dá para baixar a cabeça, né, Cláudio? Vamos torcer aí para que o Alvinegro tenha uma boa atuação e que essa estreia do Zanardi venha positiva também, para espantar essa má fase. Pelo menos o rebaixamento precisa evitar, né? Amanhã a gente espera para repercutir essa partida por aqui também. Perfeito. Amanhã a gente, né, analisa esse jogo e a gente vai trazendo informações para vocês também no Jornal ND e no portal ND+. Tá certo, Cláudio. Até mais. Até mais. E hoje também tem Copa BDL de Beach Soccer da CNDTV Record. E por lá a gente já está nas quartas de final também. Hoje é a vez de Aroeira Cabistani e Barrencelona se enfrentarem às 8 horas da noite. Pouco depois, às 9, tem Força Jovem e Moçambique fechando os 2 jogos dessa segunda-feira lá na Barra da Lagoa. Campeonato que a gente está acompanhando de pertinho por aqui também. E claro, repercute e traz as partidas, aliás, amanhã aqui no BG, porque a semana também está importante nesse campeonato, Polito. Acho sempre interessante o nome dos times. Sim. São figuras, né? Grande campeonato movimentando ali galera do Beach Soccer na Barra da Lagoa. Valeu, Alice. Obrigado. Até amanhã. Até mais. Uma ótima semana a todos. Até amanhã. Você também.